Encarnados e desencarnados. É realmente uma alegria estar aqui de novo, me sinto em casa já, assim como se fosse um puxadinho do Pedro de Luz, né? Porque realmente a gente traz lá um abraço fraterno e só Altamiro sempre nessa caminhada, a gente aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Só Altamiro um com o outro e aprendemos assim, né? Caminhando junto. Então é com muita alegria a gente estar mais uma vez nessa casa de luz, né? Então, hoje eu trouxe um texto para a gente refletir, né? O texto é desse livrinho aqui chamado Jesus no Lar. Esse livro, ele é muito usado, né, para a gente fazer nosso evangelho do lar. E é tão interessante que a gente já usou esse livro algumas vezes, já repetiu, né? Já terminou, já recomeçou, já repetiu. E toda vez que a gente chega na mensagem, parece que é um novo aprendizado. A gente aí entende tudo diferente daquilo que a gente tinha entendido lá na primeira leitura. Então, para a gente perceber que a mudança, não que o livro mudou, não que o texto mudou, mas quem que mudou fomos nós. Então, nós começamos a mudar, a refletir, a entender um pouquinho mais, né? Porque muitas vezes a gente leu, que legal essa mensagem, né? Mas será que serviu para mim? O que eu poderia mudar? O que eu trouxe de reflexão dessa mensagem? Então, nesse evangelho que a gente faz sempre aos domingos à noite no nosso lar, e aí veio essa mensagem, que é a mensagem 19, que é a receita da felicidade. Poxa, como é bom, né, ter uma receitinha da felicidade, igual aqueles bolinhos, né, de vó, bolinho que a gente faz, mistura tudo ali, um pouquinho de cada coisa e sai aquele bolo cheiroso, aquele bolo que nos alimenta, né, o corpo e também até a alma, né, quando a gente está muito feliz, até o bolinho alimenta a alma. Então ele trouxe essa reflexão, o que seria essa tal de receita da felicidade? E a gente sabe que esse livro foi baseado em cima dos encontros que Jesus fazia, né, na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, para fazer esse encontro, como a gente estivesse aqui, né, reunindo aqui os apóstolos, os seguidores na época de Jesus, e ele sempre trazia uma mensagem, mas às vezes ele trazia uma mensagem baseada naquilo que o outro estava trazendo, né? Então, chegava naquela noite, algum dos apóstolos chegava bravo, chateado, nervoso, trazendo as suas demandas, né? Porque é assim que a gente chega, né? Eu acho tão bonitinho que meu filho chega do futebol, ele faz um monte de colocações, mãe, um amiguinho fez isso, então ele está lá sempre narrando tudo que aconteceu durante uma hora da sua atividade. E assim, não deixa de ser, a gente no nosso dia a dia, quando chegava nesse momento, sempre tinha alguém lá que vinha trazendo algumas situações, algumas aflições, e que Jesus ouvia com muita doçura, que ouvia com muito acalento, com muito acolhimento, e depois, né, ele dava lá a sua receita final, né? Então, nesse tema, era a receita da felicidade. Então, vamos lá. Aqui, quem trouxe essa demanda nessa noite foi Tadeu. Tadeu era um dos apóstolos, né, de Jesus. E é tão interessante quando a gente fala apóstolo de Jesus, significa que os apóstolos eram pessoas simples como nós. Não eram pessoas lá, um espírito que aparentemente não seria um espírito evoluído, mas sim um cidadão comum, com as diversas profissões, né? E que trazia lá suas dores naquele momento, há 2000 anos atrás. Ele já trazia suas aflições. E lendo esse texto, eu percebi, meu Deus, me senti igual o Tadeu. Estou igual o Tadeu, né? Com as suas lamentações, com os seus questionamentos, achando culpado nas nossas vidas, né? Então, eu me senti, puxa, o Tadeu ainda está aqui, né? Eu me senti assim, eu devo ser a reencarnação do Tadeu e não melhorei nada. Porque a gente realmente, depois de 2000 anos, ainda aparecemos igual o Tadeu nessa narrativa dele há 2000 anos atrás.
Então vamos lá. Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados lá no culto da Boa Nova, né? Então era aquela pessoa que mais questionava, que mais trazia as questionamentos, né? Inflamado significa os mais nervoso, sempre estava muito irritado, né? E aí ele disse que relacionava os imperativos da felicidade humana exclamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Siné. Então ele disse assim, olha, eu não sou feliz porque lá tem o tal dos dominadores de Roma. Então vamos trazer, né, para a nossa realidade, que muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade em relação à atitude de outras pessoas, né, do outro, seja de que poder que seja, para dizer que eu não sou feliz por isso. Então, Tadeu vem trazendo essa narrativa que aquele dia, eu acho que ele não foi um dia muito bom para ele. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Tem dia que a gente chega assim, poxa, hoje não foi fácil. Então, vamos tentar analisar aqui o que a gente poderia entender como receita da felicidade. Então lá, tocado de indisfaçável revolta. Estava revoltado mesmo e não estava fazendo, como é que se diz assim, disfarçando a sua raiva, a sua revolta, não. Tadeu chegando, né, como diz o popular. Dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante do povo, situando-lhe a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto. E Jesus perguntou-lhe, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Né? Aí ele respondeu, né? Senhor, a felicidade é a paz de todo. Fácil, né? Essa frase é fácil, né? Todo mundo sabe, assim, felicidade é a paz de todo. Mas e aí? Como é que a gente consegue chegar nessa paz de todos? Né? Aí Cristo, né, na sua sabedoria, achou que essa frase era uma frasinha muito simples para poder explicar a tal da felicidade. E aí Cristo disse assim, sim, Tadeu, isso eu não desconheço, né? Eu sabia que a felicidade é a paz de todo, então esse é o nosso caminhar, nosso processo evolutivo. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Como que ele se sentiria feliz? Qual era a receita para ele ser feliz? E aí, o discípulo, com algum acanhamento, né? Ele achou que aquela frasinha pronta já respondia em Jesus. Não, peraí, vamos um pouquinho mais adiante, vamos tentar entender aí qual é o caminho da felicidade. O mestre, suponho que atingiria suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. É difícil, né? A gente achar que todos vão compreender os nossos atos, as nossas falas, as nossas ações, né? Imagina, se aqui a gente está conversando online também, se cada um interpretasse da mesma forma, ou compreendesse da mesma forma. Então ele queria ser compreendido por todos, que ninguém o discordasse, que ninguém dissesse que ele estaria errado, que aquilo não era o caminho certo. Ele queria ser aceito por todas as. Continuou a sua descrição da felicidade. Desejo para esse fim que o próximo não despreze as intenções nobres e puras. Aí vamos lá questionar isso na nossa época. O que seria as intenções nobres e puras? Perante ao entendimento de Tadeu.
Então, muitas vezes a gente exige do outro ações nobres e puras, mediante a minha visão, ao meu entendimento. E não o que o outro entende, né? E talvez o que o outro entende é para ele nobre, é para ele puro. Aí como a gente dissesse assim, não, tem que ser do meu jeito. Então, se compreendêssemos isso, a gente entende que cada um está no seu processo de entendimento. Automaticamente, quando a gente fala processo de entendimento, está no seu processo evolutivo. Porque se eu compreendo, automaticamente eu estou tentando também agir. Né? Porque se fizer só compreensão, só fica na fala. E aí a compreensão é oração, é a voz e o pensamento, né? Os três têm que estar alinhados no mesmo sentimento. Dizia Sócrates já, né? Então vamos lá. Continua ele a descrever o que seria para ele a felicidade perante o outro, né? Está esperando do outro, não dele ainda, né? Então, sei lá, sei que erro. Já é bom, porque a gente tem que reconhecer os nossos erros. E esses erros, quando a gente reconhece, é quando há o autoconhecimento. Quando a gente começa a nos conhecer, ver as nossas dificuldades, quais são as nossas mazelas, a gente começa a limpar a nossa janelinha, não a janelinha do outro, né? A gente geralmente quer limpar a janela do outro e a gente quer limpar a nossa janelinha. Então, ele já disse assim, já reconheceu, que é muito bom a gente reconhecer os nossos erros. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Isso é muito bom. Isso é muito bom a gente ter o nosso propósito de acertar. Né? Já dizia Kardec que se reconhece o bom espírito aquele que tem a intenção das suas próprias mudanças, as suas vontades de querer mudar, de acertar, não aquele que nasceu perfeito. Até porque o Evangelho, como já dissemos anteriormente, foi feito para nós, simples, ignorantes, ainda aprendendo, né? O Evangelho não foi feito para os anjos. Os anjos já não precisam mais, né? Eles já passaram pela escolinha. Então, isso é para nós, né? Então, a gente quando tem as boas intenções, realmente a gente se sente triste, talvez magoado, porque muitas vezes nós somos interpretados como não tivesse as boas intenções. Mas aí vem aquele entendimento. As boas intenções, e só quem nos conhece o coração, está lá em cima. É Deus, Jesus, aos espíritos nobres, que sabem as nossas boas intenções. Muitas vezes possamos ser interpretados, como disse Tadeu aqui, né? Ele está chateado porque às vezes ele tem boas intenções e as pessoas estão dizendo para ele que será que Tadeu está fazendo certo? E lá no fundo ele quer acertar, né? Então, o que mais importa é aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que é verdade. Então, muitas vezes quando a gente tem boa intenção, a gente não precisa de aprovação. A gente só precisa de ação, né? Faça aquilo conforme o seu entendimento, se é verdadeiro. E aí ele continua. Respiraria abençoado e júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes. Deles recebo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Então, ele já está buscando em que pudesse receber, né, dos seus semelhantes e que pudesse confiar neles. Aí vem uma questão, né? A gente, ou você dá uma oportunidade para que as pessoas errem e acertem, que são o nosso grande aprendizado, né? Ou, senão, você está sempre sendo um juiz, né? Achando que o outro está errando sempre. Então, a gente precisa aprender a entender quais são essa caminhada, qual é o objetivo desse entendimento.
Aí ele continuou: suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimento. Ai, como seria bom, né? Que todos respeitassem, que a gente estivesse trabalhando, ninguém incomodando, né? Quem que já não trabalhou ainda seja no seu trabalho, seja na escola, seja em algum lugar em que a gente está lá, e daqui a pouco vem um irmãozinho e pega lá naquela dorzinha que a gente tem lá dentro da gente, aquela mazelinha, e faz, abre a chavinha e a gente, uau, né? Vira um Tadeu revoltado. É exatamente isso, né? É para que, se a gente se esconder muito bem, a gente esquece que ele está lá dentro e não vai trabalhar com ele, com aqueles sentimentos, né? Então, muitas vezes o outro faz parte da nossa caminhada. Precisamos alguém ir lá e dizer assim: ei, acorda aí, ó, tá com uma inveja aí guardadinha faz tempo, aí um ódio, aí um ciúme, a vaidade, tá tudo guardadinho aí, vamos acordar essa turma toda e vamos botar, e vamos trabalhar, aceitar que temos e vamos eliminar, compreender que a gente tem tudo isso e que a gente precisa lidar com eles e dizer, ó, aqui não tem mais terra, aqui não tem mais campo, aqui já não tem mais, e liberta eles, não pode eles ficar fora. E muitas vezes a gente realmente faz isso, né? Não quer que ninguém nos atrapalhe nos nossos acontecimentos. Eu queria que ele fizesse as coisas do jeito que ninguém incomodasse. É muito bom. Vamos lá. Ele queria regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Pois é. Isso é muito doloroso, a gente usar, né? Alguém usar a maledicência contra a gente, está nos julgando, nos condenando, fazendo aquela maldade, intrigas, né? É muito ruim. Mas aí a gente se pergunta, será que Tadeu nunca fez isso? Né? Será que a gente nunca fez isso? Então, para a gente ser feliz, né? A gente precisa questionar. Se não quer que faça aquilo para a gente, então não faça ao outro. Verdade? E aí ele continua: vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. E esse é um ponto que nós estamos aí muito atual. Tadeu trouxe um assunto há 2000 anos atrás que hoje está muito em evidência. A cordialidade, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Não ficar levantando, condenando as maledicências. Então ele queria que as pessoas fizessem isso conforme o meu anseio, como diz ele, né? Tadeu estava aqui descrevendo as suas boas intenções? Sim, ele estava dizendo aqui que ele queria ser o melhor, que ele queria dar o seu melhor, seria a sua melhor versão. Por isso hoje nós somos a melhor versão. Amanhã nós vamos ser melhor ainda, depois mais um pouquinho, porque ontem não estava legal, mas hoje eu sou melhor. Por quê? Porque cada dia da nossa existência, e quando a gente fala dia, porque pode ser um dia exatamente 24 horas, ou pode ser esse dia uma nova reencarnação, né? Então, o dia é muito relativo no momento em que a gente quer agir, ação, né? Eu vou mudar. É igual regime, né, gente? Regime começa sempre segunda-feira, e segunda-feira a gente nunca tem tempo, porque tá cheio de coisa para fazer. E aí a gente não começa, né? Então, o regime começa hoje. Hoje é o melhor dia para começar. E aí ele continuou: a indiferença e a calúnia doem no coração. Realmente é doloroso, muito doloroso. Ser caluniado, ter a indiferença das pessoas, né? Isso dói muito, dói mesmo.
Só que aí a gente começa a compreender, quando a gente vai entendendo isso, em que, como dizia Chico, ainda bem que não fui eu o caluniador. Ainda bem que não fui eu que estou julgando. Ainda bem que não sou eu que estou sendo indiferente. Então a gente começa a entender que se de alguma forma alguém está fazendo para mim, desperta esse sentimento de que talvez eu não faria com o outro. Ou se não, eu também vou fazer. Então aí a gente começa a ter seu autoconhecimento, saber como é que a gente reage diante dessa situação. Sabe aquela mensagem? Quando alguém bater na sua face, dê a outra, quando a gente entende assim, parece que a gente é bobão, né? Bate aqui, agora pode bater aqui, bate aqui. Não, Jesus não quis dizer isso, não. Até porque Jesus não provia a violência, né? Ele nunca disse para ninguém bater em ninguém. Mas é uma analogia de que quando alguém faça alguma coisa para mim, eu possa mostrar o outro lado dessa ação, dessa outra face. Então, se alguém me calunia, eu posso mostrar de outra forma diferente. Se alguém me agride, eu posso mostrar outra face da agressão. Então, essa é a verdadeira face. Né? Essa tapa, essa de outra face, é exatamente mostrar o outro lado daquela atitude, daquela calúnia, daquela ação. Então, é muito importante a gente observar isso. E ele continua, né? Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelo espírito das trevas para tormento das criaturas. Aí, né, a gente está vendo aqui que o Tadeu, desculpa aí, estou botando a culpa no Tiago, aqui o Tadeu aqui está achando o culpado, né? Ele quer achar alguém aí que está atormentando ele, por isso ele não é feliz. E aí ele já colocou lá nos espíritos das trevas. Né? Então a gente fica analisando, né? Olha, a gente que faz os nossos atendimentos fraternos, muitas vezes a gente vem com umas demandas desse atendimento. E aí vem aquela questão, né? Será que é o Espírito da Treva que está me chamando ou eu que estou chamando ele? Com as minhas afinidades aí. Né? E a gente sempre fala. A gente quando olha assim, minha turma está lá, ó. Né? A gente vai lá e encontra a minha turma. Minha turma está aqui. Então é exatamente isso. Será que a gente está indo na turma do Espírito das Trevas ou é ele que está vindo de graça, assim? Então, é uma questão da gente muito atual hoje, né? Saber que tipo de afinidade nós estamos fazendo, que tipo de pensamento nós estamos produzindo, o que nós estamos aclamando, e principalmente quando a palavra reclamar significa que eu estou clamando 2 vezes aquele assunto. Quem é que eu estou chamando? Espírito da Treva? Ou conectando com os meus anjos, com os espíritos superiores, tentando melhorar todo dia, mesmo sabendo das minhas dificuldades. E aí Tadeu continuou voltando, achando um culpado pelo tal da felicidade dele, né? A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Realmente, todos esses sentimentos são ruins. Não traz paz. Mas se ele estivesse a sua paz, se ele estivesse lá dentro, entendendo qual é a sua caminhada, ele consegue entender que a colheita não é dele e de quem está fazendo. Né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Ninguém planta limão e colhe goiabinha. Né? Não colhe. Vai colher limãozinho sim. Então, gente que faz a nossa horta aí, né? Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo meu conteúdo de boa vontade, que presumo conservar em minha alma. Né? Então, ele estava lá reclamando de novo pelos parentes. Quem que reclama de parente? Ninguém, né? A gente hoje não reclama. Parente, né? Tudo legal. Né? E Tadeu reclamava dos parentes. Será que a gente continua reclamando?
Por isso, quando eu vi isso aqui, a gente me sentia a reencarnação do Tadeu, né? Tadeu está em nós, né? Então, olha só, ele queria lá a compreensão, que o familiar se entendesse, que ele estava com as suas boas intenções. E é verdade. Não é porque a gente está num caminho aqui da doutrina, não é porque a gente estuda, não é porque a gente está numa caminhada de conhecimento que a gente vai virar santo do dia para o outro. E aí que a gente precisa entender que ainda nós estamos nessa caminhada e que não estamos aqui esperando que todos nos aplaudem, mas principalmente nos aponte. Porque talvez apontando, desperta dentro de nós aquilo que está lá adormecido, que precisamos acordar e mandar passear. Sai daqui. Então, isso é necessário para o autoconhecimento. Em razão de tudo isso, já voltando aqui. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedesse o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinto aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias, críticas e descabidas. Então, ele queria ser assim por todos. E é o que a gente ainda hoje é assim. A gente busca ser aceito, a gente busca que as outras pessoas nos compreendem, que ela nos trate bem, né? E aí a gente precisa entender que cada um está na sua caminhada. E que eu preciso saber quem sou, eu preciso me aceitar, eu preciso me conhecer, eu preciso compreender ainda o que eu preciso fazer para ser aceito por mim mesmo. Muitas vezes nós se preocupamos no que o outro nos aceita e esquecemos de nos aceitar. E aí falta o amor próprio. O amor próprio é uma grandeza, não é a vaidade, não é o ego, amor próprio. O amor que tem dentro de nós como centelha divina, que é aceitar a nossa trajetória por sermos filhos de Deus ainda imperfeitos e na sua caminhada. Isso é amor. É zelar pela minha caminhada, pelo meu segmento ainda. E ele diz, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. É isso. E todos nós esperamos isso também, né? E quantas vezes a gente fica ofendido com um amigo, com um familiar, com um ente querido, e dizendo, poxa, ele não me entendeu, aí eu fiquei de mal. Mas a gente só não entendeu porque ele também às vezes não sabe, não compreendeu, ele também tem um entendimento diferente. Né? O que é certo para mim não vai ser certo para você. Às vezes, o que é errado para mim não vai ser errado. Então, muitas vezes, o certo e o errado é ali, ó, uma linhazinha tênue que a gente não sabe de onde, quando começa o certo e quando começa o errado. Né? É importante a gente fazer o nosso esforço para o nosso melhoramento. Isso, tenho certeza que é certo. Que aí Tadeu falou lá, eu estou fazendo meu esforço, né, para melhorar, mesmo sabendo da dúvida. Então, calou-se ele, né, que já estava findando, estava meio no meu horário já, esboçou-se na sala singela, em contido movimento de curiosidade, esperando a opinião de Cristo, né? Aí todos pensaram assim, pronto, né, Jesus vai falar... Vai dar um discurso, tudo isso que Tadeu falou, né? Agora vamos todos lá esperando o que Jesus ia fazer, o discurso sobre esse tema. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura, né? Como Jesus era. Franco e doce. O
o ensinar, o compreender não precisa ser uma cara amarga, com rancor, com ódio, mas sim com doçura e acolhimento. E aí Tadeu respondeu, e aí, assim, como Jesus estivesse falando para nós, vamos imaginar o que Jesus falasse para nós, já que nós somos Tadeu, né? Nessa história. Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros, na mesma norma, muito breve estaremos na terra das glórias e do paraíso. A receita da felicidade. Então vamos imaginar, se todos nós aqui seguíssem as mesmas normas, as mesmas condutas, se todos nós formos cordial, tendo empatia, carinho, compreensão com os outros, não julgar, não condenar, com certeza estaríamos num momento de glória na terra do paraíso. Então Jesus só disse isso: faça para o outro o que gostarias que fizesse para ti. Já que tu já fizeste uma lista do que tu queres, só usa isso com o outro, que vai encontrar mais fácil a felicidade. Não é verdade? Então, essa é a reflexão em que possamos aí fazer com que entendemos essa caminhada, que esse Tadeu que está dentro de nós possa compreender, né? E respeitar, e amar, né? Seguir nosso processo evolutivo e continuamos aí na nossa caminhada. Quero agradecer a oportunidade dessa reflexão, porque sempre parte da gente, a reflexão primeiro, compreende, me chamou isso atenção, porque passou 2000 anos e nós ainda continuamos fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu digo que nós somos reencarnação do Tadeu, né? Quem sabe na próxima a gente encarna diferente. E que eu acredito que encontraremos aí depois de 2000 anos, dizendo que tudo isso já passamos um dia. Tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada pela sua mente. Que assim seja.